neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Noite e dia, anjos velam sobre mim. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Quando a sombra vem à terra, anjos velam sobre mim, Senhor. Dá-me, ó Deus, descanso e paz, com teus anjos ao redor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Bem cedinho ao levantar, anjos velam sobre mim, Senhor. Minhas mãos levanto aos céus numa prece de louvor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos velam sobre mim. Anjos velam sobre mim. Somos perfeitos por representação, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Este é o único mediador entre Deus e os homens. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Eu vivo feliz, pois sou de Jesus. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Minha alma espera
somente em Jesus, pois deu sua vida por mim numa cruz. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Representação é autoridade, dignidade e qualidade recomendável. Posição jurídica do pai ou do tutor que atua em nome dos filhos ou tutelados absolutamente incapazes. Somos perfeitos por representação. Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Somos perfeitos por representação. Todos nós somos incapazes e indignos de comparecermos ante a face de Deus, o Pai, com a condição que sem a qual seríamos todos fulminados. Mas temos uma representação de alguém que tem autoridade, dignidade, qualidade recomendável, como a posição daquele pai ou do tutor, posição jurídica, que atua em nome dos filhos ou tutelados absolutamente incapazes. Jesus Cristo é este que tem esta posição diante de Deus o Pai, para nos representar com autoridade, dignidade, qualidade recomendável. Mas vamos, mais uma vez, reconhecermos todos juntos. Somos incapazes e indignos de comparecermos ante a Deus o Pai com a condição que sem a qual seríamos todos fulminados. Mas o próprio Deus providenciou o meio pelo qual nós podemos nos comparecer diante dele sem sermos consumidos. Lembrem-se de Moisés no monte, quando o monte estava todo em chamas, relâmpagos e trovoadas. Mesmo um animal que tocasse no monte morreria. E o povo disse: fale Deus com Moisés. E Moisés fale conosco. Moisés, como um verdadeiro tipo de Cristo, estava no monte, falando com Deus, e Deus falando com Moisés. Ali estava o mediador entre Deus e Israel. Agora, nós não somente comparecemos perante Deus, mas este que tem a condição de nos representar, também nos dá a condição de vivermos em sua presença. Não somente comparecermos em uma reunião periódica ante a presença de Deus e sua santidade, mas sim vivermos em sua presença. O sumo sacerdote era este meio, lá no Velho Testamento, através do sangue de animal. Mas aquilo no Velho Testamento apontava para Cristo, era um tipo, era uma sombra.
aquele cordeiro que morria, que foi imolado ali, quando o pecador punha sua mão sobre sua cabeça e o cordeiro era sangrado e trêmulo, ele sentia a sua miséria, o seu pecado, e aquilo fazia expiação por ele. Mas a vida do animal não podia vir sobre o pecador arrependido. Ele voltava com a mesma natureza, para de tempo em tempo estar ali com o mesmo sacrifício. Mas quando aquele Cordeiro de Deus, apontado pelo profeta João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, expirou lá no Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo. Então agora podemos entrar pela fé em seu sangue, ante a presença de Deus, com a devida perfeição que sua santidade exige. Isto é certo. Isso é por representação. Representação do único que é digno e tem autoridade e qualidade recomendável. Ele nos representa como ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, tendo sobre si as nossas enfermidades. Os doentes se aproximam de Deus através desta representação do corpo ferido de Jesus Cristo, lembrando-se de que pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos curados por representação, somos salvos por representação, somos perfeitos por representação daquele que é digno, que é perfeito. O único que foi digno de abrir o livro, João chorava inconsoladamente, porque ninguém era digno nem de sequer olhar para o livro selado. Mas o ancião diz: não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E disse João: quando eu olhei, eu não vi o leão, mas vi sim um cordeiro de 7 pontas, 7 olhos, sangrento. Estava ali a representação dos cristãos durante os 7 períodos da igreja, com 7 mensageiros, trazendo a mensagem em cada era, que nos levaria à perfeição, respectivamente falando, em cada era. A perfeição na era de Lutero foi a justificação pela fé. Na era de Wesley foi a santificação. Na era pentecostal eram os dons. Mas agora, o que é? É a vida vivida. É a palavra toda restaurada em nossa vida. Ele está representando o doente nesta hora, com suas feridas. Ele é o cordeiro sangrento. Ele está representando o pecador ali, através de seu sangue. Então somos perfeitos por representação. São Paulo afirma isto na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 24, que temos citado desde a abertura de mais esta programação. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Comparecer por nós quer dizer nos representar perante a face de Deus. E este é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum grande homem que possa fazê-lo. Não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra. Não há nenhuma grande igreja. É você individualmente, tendo esta experiência de sentir-se representado nos céus por aquele único que é digno e tem autoridade e qualidade recomendável para esse fim. Agora, é certo, esta representação tem que ser correspondida por nós aqui na terra,
Isto é através de quê? Dos nossos méritos? Do nosso conhecimento intelectual? Da nossa bondade própria? Daquilo que se chama caridade? Não. Isto é através dele próprio. É através do Espírito Santo. Porque Deus sobre nós é Pai. Deus conosco é o Filho. Deus em nós é o Espírito Santo. E disse São Paulo, isso não são três deuses, mas isto é um só Deus. Sobre nós, conosco e em nós. Tudo é Ele, nada é nós. Nada vem de nós. Tudo tem que vir dele. A própria fé de Abraão tinha vindo de Deus. E Paulo disse, a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, tudo tem que ser dele, nada manufaturado por homens. Muitos se esforçam para ter isto, para ter estas coisas, outros não fazem nada e as expõem com facilidade. Que coisa, uma cabra se esforçando para dar lã. Como não seria isto até engraçado? Um cabrito se esforçando para produzir lã. Mas aquela ovelha ali, tranquila, descansada, por natureza, produzindo lã. Isso é que Cristo faz, este é o novo nascimento. E o Espírito Santo se encarrega de produzir em nós a correspondência para com essa representação tão digna, de qualidade recomendável ante a Deus. É somente o Espírito Santo. Não são os meus serviços, não é o que eu sou, não é o que eu faço, não é o que eu tenho feito, não é o que eu farei. Essa correspondência é pelo Espírito Santo. Não há nenhum mérito no homem. E aí está a grande vitória do corpo de Cristo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então você vê aí neste hino glorioso. As minhas mãos, Deus fez para levar suas bênçãos. Oh, que mãos! Mãos para matar? Mãos para roubar? Mãos para prostituir? Mãos para espancar? Não. As minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. Olhe para suas mãos. Se você vê nela iniquidade, pecado, injustiça, levante-as para os céus e diga, Senhor, purifique minhas mãos. Creia no arrependimento, creia na representação do Cordeiro Sangrento. Ele ainda está no trono da intercessão. Então você levanta agora mãos puras, ainda que tenha sido o mais vil pecador. Você dirá, as minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. A minha voz para proferir alegre louvor, palavras sadias que edificam os outros, não palavrões, pornografias, insinuações malignas, maliciosas. Mas a minha voz é para edificar alguém, é para pregar, é para cantar, é para louvar a Deus. Deus fez meus pés, não para me encaminhar para o crime, para o roubo, para a prostituição, para conduzir esse corpo para o pecado, mas para conduzir este corpo naquele caminho, único caminho, Senhor Jesus Cristo. Então, as mãos de Deus são as minhas mãos aqui na terra. Há um pensamento assim, escutai, escutai, este pensamento profundo. As mãos que embalam o berço são as mãos que regem o mundo. Está falando das mãos de uma mãe caridosa, de uma mãe que está no posto do seu dever e toma o homem do amanhã em seus braços e o dedica a Deus. Então, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas.
Deus não tem outra voz aqui na terra a não ser a minha e a tua. Deus não tem outros pés aqui na terra a não ser os teus pés. Deus não tem outro corpo. Não é uma grande igreja, não é uma grande organização, não é o ouro nem a prata. É você, templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Que sois casa de Deus e que Ele em vós habita? Suas mãos são as minhas mãos, seus pés são os meus pés, sua voz é a minha voz. Oh, que alegria, que representação perfeita e que correspondência gloriosa é a do Espírito Santo em minha vida. As minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos, fez minha voz alegre louvor cantar. Deus fez meus pés andar no seu bom caminho, e o meu sorrir que alegre me faz viver. Meus olhos fez pra ver suas maravilhas, o alvorecer é linda flor, meu coração. Deus me fez olhos, ouvidos, mãos, pés, todo o meu corpo para glorificá-lo. E agora, que tal você olhar para cima, com suas mãos levantadas, crendo nessa representação gloriosa? E agora o Espírito Santo testificando dentro do seu coração que todos os seus pecados foram apagados, e você é uma filha, um filho de Deus, que demonstra agora o seu amor. Deus é amor, e isso é mostrado, demonstrado, vivido através de você. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiado. E agora, se depende de mim, se depende da minha voz, se depende da minha oração, também depende de sua fé. O enfermo, lembre-se, eu estou representado nesta hora pelas feridas de Jesus, pelas quais fui sarado. Proclame sua cura. O pecador agora diz: eu estou representado nos céus pelo sangue, pelo Cordeiro sangrento. Não preciso viver mais no pecado. Tomo a minha salvação pela fé e darei minha vida por ela. Agora sim, Deus te abençoe. Deus te abençoe neste propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda gratidão. Estou confiando, Senhor, em ti, pois sei que tu, Senhor, cuidarás de mim, ainda que a luta aumente o furor. Estou confiando em ti, Senhor. Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios de bendizer-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda gratidão. Sim, sou feliz, pois para o céu eu vou. Deus é amor, Deus é amor. Com o seu sangue Jesus me salvou. Deus é amor, sim, Deus é amor. Oh, que alegria, que satisfação sentir Jesus dentro do coração. Abre o teu peito e deixa Cristo entrar, e vem comigo cantar. Ao meu Jesus tudo entreguei. Deus é amor, Deus é amor. Meu coração nas tuas mãos deixei. Deus é amor, sim, Deus é amor. Feito sentir em teu coração, então tua alma terá salvação. E quando Jesus aqui regressar, vamos no céu cantar. Glória a Jesus, glória ao meu Salvador. Deus é amor, Deus é amor. Do mundo triste Jesus me tirou. Deus é amor, sim, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Sim, para o céu eu vou. Deus é amor, Deus é amor. Sim, para o céu eu vou. I want to sing that just a moment real quietly in worship. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold over my being absolute sway. Mold me and make me after thy will, while I'm waiting, yielded and still. All together now, in a way of worship. Have thine own way.
Now dedicate yourself to that song, by that song to God. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Quietly now and worship now. Don't look around, just look to God. Have thine own way. Really mean it. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. Oh, I am waiting, yielded and still. I believe it would be real good. You love to worship. Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed. That song again. Mean it from your heart. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, you and still. Oh, shine on me, Lord, let the light from the light shine on me. Isn't He wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody go, shine. Just worship Him in your soul now. See? Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. Let the light from your lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. And this is a very familiar reading, John 3:16. E esta é uma leitura bastante familiar. São João 3,16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Let us bow our heads just a moment for prayer. Agora, vamos inclinar nossas cabeças só um momento para orar. Oh, blessed and eternal God, who brought again the Lord Jesus from the dead. Ó bendito e eterno Deus, o qual trouxe novamente o Senhor Jesus da morte. And He has now been presented to us after 1900 years. E Ele tem estado presente agora conosco depois de 1900 anos. Yet alive, and just as sufficient in His power and in His presence as He was 1900 years ago when He walked in Galilee. Ainda vivo e simplesmente tão suficiente em seu poder e em sua presença como Ele foi há 1900 anos atrás, quando Ele andou na Galileia. And we thank Thee, our Father, because Thou hast done this to us. E nós te agradecemos, nosso Pai, porque Tu nos tens feito. Palavra verdadeira que João testificou da cidade santa que Deus lhe mostrou. O muro e a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrado e comprimento. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. O Cordeiro e sua lâmpada, teus servos servirão. Nosso Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Ali não haverá maldição nem a mentira, mas só que estão escritos no livro da vida. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é nossa luz, é nosso governador. Por isso, meus irmãos, olha, não faças tal, porque a guarda a vida é clara como cristal. A santa cidade
guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta para entrar nessa cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo seu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. E agora atua como advogado e como arquiteto a foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá forças quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto e mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram, ao som da trombeta hão de despertar. E todos os eleitos que estiverem vivos,
no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nós reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Amém. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado São Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. Jesus exorta à vigilância, a ter vigilância contínua. Ele disse: mas daquele dia, que dia é esse? Você sabe, a igreja sabe, a noiva sabe do dia do casamento. Mas como saber do dia? O dia é hoje. É todos os dias. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ali como ele encarnado como homem, ele não sabia. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Olha a organização, a ordem da igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Nós pedimos a Deus, em primeiro lugar, pelo perdão dos nossos pecados. E agradecemos também pela cura divina. E como o Senhor tem
nos amado, nos dando todo equipamento para servir o povo, para servir a igreja, ó Pai, a igreja do Senhor. Não só uma igreja, a igreja em todo o país, a igreja em outros países, a igreja em toda a terra. Pedimos por todos que não sejamos apanhados de surpresa, mas que estejamos vigiando, ó Pai, e estando ouvindo, estando orando, estando ouvindo a palavra, ouvindo hinos, mesmo em casa, isso é vigilância. Isso é muito bom. Adorar em espírito, orar trabalhando em espírito. A oração em espírito é tão válida. Quer saber? A oração verbal, se não for no espírito, não é oração. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa-nos nesse instante. Nós sentimos assim juntos, sentimos amigos, sentimos família, Pai. Todos esses que estão pela internet, nós sentimos juntos, olhando um para o outro. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encoraja meu povo, o nosso povo, o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muito bem. Essa advertência de Jesus nos desperta para uma grande operação do Espírito de Deus e a atuação de Jesus Cristo em todo o seu ministério. O profeta de Deus, veja por que não se deve descuidar. Como tem aí a parábola das 10 virgens, São Mateus 25. E não ser como aquelas virgens nécias que dormiram sem azeite suficiente. O azeite fala do Espírito Santo. E então, se existe um inferno para pena pelas rebeldias, existe um céu para se alcançar pela obediência, pela estatura do varão perfeito. O irmão Branham dramatiza, já temos ouvido, dramatiza a chegada de Jesus lá na região dos perdidos. Ele diz: posso ver Jesus descendo para esta primeira dimensão de almas perdidas,
no Calvário, ele desceu. E o irmão Branham bate na porta. Bate na porta. Jesus bateu na porta da região dos perdidos. A porta se abre. Agora, irmãos, é bom dizer em tempo que ele chegou a ir lá. Ele foi lá, na região dos perdidos. Deus levou ele na região dos perdidos. Então, a porta se abre. Jesus bateu, a porta abriu. Aquela massa de mulheres bonitas lamentando desesperadamente. Desesperadamente. Agora, veja se vale a pena ou não a vigilância. Veja se vale a pena ou não pensar, dedicar tempo, dedicar espírito neste assunto de ser arrebatado. E que, ou se morrer, estará na primeira ressurreição. Veja como isso chama a atenção da igreja, de toda a igreja do Senhor, para ver o benefício desse ministério de Elias, esse ministério sofrido, muito sofrido mesmo. Foi o caminho do Calvário, esse ministério do irmão Branham. Esse ministério de Elias, no qual nós estamos por eleição, não por mérito. Eu, principalmente, não tenho mérito nenhum. Então, esse ministério adverte, mostrando os dois lados. Como este aqui, a porta se abre. Aquela massa de mulheres bonitas, olha, veja que não eram feias, se preocupa tanto com a beleza, se preocupa tanto com a aparência, até mesmo chegam a facilitar na aparência com o mundo. Bonitas, querem ser bonitas. Quer ver a mulher feliz é ver-se bonita no espelho. Alguém falar, você está bonita. Mas olha aqui, mulheres bonitas lamentando loucamente. Bruxas, miseráveis homens, todos gritando e chorando, tormento mesmo. Oh, se eu pudesse sair daqui, exclamavam. Ah, se eu pudesse sair daqui. Então, se cai nessa realidade agora, enquanto está vivo, tem fôlego aqui, você diz, se eu pudesse sair dessa situação comprometedora, se eu pudesse ser aquilo que eu devo ser, se eu pudesse ser aquilo que eu devo ser. Oh, sim,
se eu pudesse sair daqui. Ele bateu na porta e a porta se abriu. Lá estava o Filho de Deus. Lá estava o Filho do Deus vivo em um corpo celestial. Em um corpo celestial. Ele desceu da cruz e foi lá. E disse: eu sou o Filho de Deus, que Enoque disse que viria com 10 milhares de seus santos. Eu sou aquele de quem Noé falou. Eu sou a semente da mulher do jardim do Éden. Os céus tinham acabado de testificar de mim. A terra testificou de mim. Judas testemunhou sobre mim. O soldado romano testificou de mim. O Pai testificou de mim. O sermão de Jesus. Agora você tem que saber que estou aqui para cumprir a palavra de Deus. Aleluia! Cada demônio, veja, cada demônio sabia que ele estava lá. Ah, eles sabiam. Eles bem conheciam a Jesus como Filho de Deus, como Deus. Não é? Cada demônio sabia que ele estava lá. Oh, quando ele estava na terra, eles gritaram. E gritaram. Vinha lá um endemoniado ao encontro de Jesus. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Sabemos que és Deus. Aqueles demônios o conheceram aqui na terra. Nós sabemos quem és, o Santo de Deus, os demônios falando. Eles sabem quem é Jesus. Um mundo evangélico não sabe o que é Jesus. Quem é Jesus? Ah, Jesus é a segunda pessoa da suposta Trindade. Pessoa distinta. Não, os demônios sabem que não era. Eles o conheciam, mesmo que os pregadores não o conhecessem. Não puderam conhecê-lo. E disseram que ele tinha demônio, Belzebu. Mas os demônios não disseram isso. Ô, irmão, é bom demais você saber quem é Jesus. É bom demais você saber que está no caminho reto, verdadeiro. É bom demais você saber que está na verdade. João disse: no que é verdadeiro estamos. Você já viu isso? Agora, veja-se, aqui está envolvendo corpo. Corpo. É espírito isso aí em corpo. Cada demônio sabia que ele estava lá. Oh, quando ele estava na terra, eles gritaram e gritaram. Nós sabemos que quem és, o Santo de Deus. Eles o conheciam,
Porém, os sacerdotes, os pregadores, não sabiam. Então eles gritaram: deixe-o sair. A presença dele sempre foi terrível para eles, para os demônios. Mas agora aqui está a presença de Jesus. É a melhor coisa para o cristão, para o Filho de Deus. Oh, que diferença! Quando o irmão Brana foi lá na sexta dimensão. Que diferença! Que lugar diferente! Que pessoas diferentes! Por isso essas pessoas são diferentes desde já. Você é diferente do mundo. Você é diferente da mulher do mundo. Você é diferente do homem do mundo. Você é. Olha, veja ele lá na região dos perdidos e depois veja ele lá na sexta dimensão. Que diferença de pessoas, que diferença de mulheres, que diferença de homens. Para começar, todos novos. Por volta de 20 anos, todos sem nenhum defeito físico, todos perfeitos. Olha a diferença de lugar. Ali sim havia beleza, a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia. Ele disse: por que você não se arrependeu? Batida foi a porta. Ele desceu abaixo dos demônios, descendo por aquela linha de demonologia. Eles gritaram e berraram e voltaram. Eles sabiam para onde haviam ido. Eles sabiam que estavam na quinta dimensão, estavam no inferno. Quando ele os expulsou da demonstração, os demônios do homem de Gadara, eles foram para os porcos, sufocaram-se. Os demônios do homem de Gadara. O gadareno não suportava roupa no corpo. Agora, o que está acontecendo com os homens e as mulheres de hoje? Não suportam roupa. São gadarenos. E isso é demônio. É demonologia. Os demônios do homem de Gadara, eles foram para os porcos. Sufocaram-se. Eles viram aquela presença. Que coisa. Aqui ninguém deu volta. Ninguém conseguiu deter aquele homem gadareno. Mas Jesus, só a presença dele pôs aqueles demônios para recuar.
temer? Que temos nós contigo, Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Mas aqui está, daquele santo vindo, caminhando por ali, uma coisa santa que estava no inferno, que estava na quinta dimensão, uma coisa santa que estava na quinta dimensão quando o irmão Brana foi lá. Aleluia. Mas de lá a gente deixa e vai para a sexta dimensão. Eu estou recheando aqui. Eles se esconderam como um bando de baratas quando as luzes são acesas no verão, quando estão roendo o caroço de uma maçã. Acende a luz, elas saem correndo. Coloque na mente de alguns pregadores, quando você acende a luz do Evangelho, da mensagem, eles se espalham como baratas. Eles não querem saber da luz, não querem saber da mensagem. Agora você tem que dar glória a Deus, porque onde você está, olha, não esquece a diferença das mulheres lá da quinta dimensão e a diferença daquelas que estavam lá na sexta dimensão. A diferença começa aqui. Ela continua lá com perfeição. É isto. Não vá lá para ouvir isso. Eles dizem assim, não vá lá ouvir esse Brana, esse pregador aí do rádio, da internet. Coloque na mente de um grande bando de baratas no verão, na escuridão. Elas podem ir agilmente, mas acendem a luz uma vez. Certo? Tudo certo. Esse é o quadro verdadeiro. A próxima coisa que ele fez, ele desceu através daquela outra trindade para o inferno. Eu posso simplesmente vê-lo subindo até a porta. Então o irmão Brana bate a uma porta. Satanás foi até a porta e disse: "Oh, então você finalmente chegou aqui, não é?" "Sim, estou aqui", disse Jesus. "Eu pensei em você quando eu tinha você, quando matei Abel." Quer dizer, quem matou Abel foi o diabo, foi Satanás. Quem mata é isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. "Pensei ter atirado em você quando peguei Abel. Eu tinha certeza que tinha a você quando joguei Daniel na cova dos leões." Eu sabia que Jesus estava em Daniel. "Quando decapitei João, pensei que tinha você também. Bem, quando você estava na cruz, pensei que tinha você. Mas finalmente você chegou." "Ah, sim." Jesus disse: "Sim,
Sim, cheguei. Cheguei. Ah, que coisa tremenda. Que choque tremendo. Sim, cheguei. E eu cheguei a um propósito, com propósito. Eu cheguei com um propósito. Você colocou medo e calafrios nas pessoas por tempo suficiente. Eu desci para assumir. Está certo? Ele disse: eu sou um filho de Deus nascido de uma virgem. Aleluia! Glória a Jesus! Eu acertei. Adão pecou, mas a cruz ainda está molhada com meu sangue que pagou esse pecado. Sim, Senhor, pense nisto, irmã. Pense nisso, irmão. Mas a cruz ainda está molhada com meu sangue que pagou esse pecado. Sim, Senhor, eu desci para assumir. Dê-me as chaves da morte e do inferno. Ele deu as chaves do reino a Pedro, à igreja. Sim, Senhor. Ele disse: dê-me as chaves da morte e do inferno. Observe, quando ele ressuscitou, ele as colocou penduradas ao seu lado. Disse: dê-me as chaves da morte e do inferno. Alcançou e agarrou Satanás pelo pescoço. O irmão Brana dramatizado, né? É interessante. O irmão Brana demonstra aquilo, né? Pegou pelo pescoço, o jogou no chão, colocou o seu pé sobre ele, estendeu a mão e as agarrou as chaves. Disse: você já enganou as pessoas por tempo suficiente. Chega, basta. Você tem enganado as pessoas, tem enganado as mulheres, tem enganado os homens, tem enganado as crianças. Volte para onde te pertence. As pendurou ao seu lado. Eu sou o chefe agora. Meu sangue foi derramado lá na cruz para a remissão dos pecados e doenças. Dos pecados e doenças. Preste atenção. Dos pecados e doenças. Você não pode mantê-los lá por mais tempo. Haverá pessoas que crerão em mim. Pessoas que crerão em mim. E aí está você entre elas. Aleluia! Você não pode prendê-las com a doença. Você tem que soltar. Você tem que sair dessa doença, desse tumor. Você tem que sair. Você tem que sair, sim. Você não pode prendê-las com medo. O medo quem dá é você. Jesus falando com ele. Por você, irmão, que por acaso esteja sofrendo com dor, sofrendo com medo, sofrendo com tumor, sofrendo com doença, elas vão crer. As pessoas vão crer. Aleluia! As chaves da morte e do inferno estão comigo, disse Jesus. Aleluia! Lá vem ele subindo, irmão.
Está chegando perto do amanhecer. Já posso ver a grande estrela da manhã olhando ao redor do túmulo. Ele está chegando no terceiro dia. Aleluia! O primeiro. É sim. Tudo isso aconteceu enquanto ele estava no túmulo. Ele foi lá. Aleluia. Espere. Ele tem outra pessoa aqui no paraíso. Então ele não se esquece de ninguém. Ele não se esquece de você. Não me passe, ó gentil Salvador. Ouça meu humilde clamor. Ore com o irmão Brana. Ore com ele. Oh, não me passe, Senhor, não passe por mim. Ó gentil Salvador, ouça meu humilde clamor, clamando de alma, clamando de espírito, clamando de coração. Não passe por mim. Ouça o meu clamor. Eu tenho tempo para dar, para ouvir. Eu parei para te ouvir. Eu parei para ouvir o Senhor. Aleluia. Aqui no paraíso estão algumas almas. Abraão, Isaac, Jacó, Sara e aqueles que foram fiéis, crendo na promessa dos profetas. Aleluia. E eles estão lá esperando apenas com o sangue de touros e cabras, ou uma sombra, ou um tipo de seu próprio sangue. Eles creram naquilo. Substituto. Eu posso vê-lo subir ao paraíso. E o irmão Brana bate de novo. Bate na porta. Abraão, abre a porta. Foi Abraão que abriu a porta. Quem é você? Ele disse, eu sou a semente de Abraão. Eu sou a semente de Abraão. Ah, irmão, é tão bom você saber que é uma filha de Abraão, um filho de Abraão, uma semente de Abraão. Aleluia. Posso ouvir Daniel dizer, o quê? Essa é a pedra que vi ser cortada de uma montanha sem mãos. Interpretou o sonho de Nabucodonosor. Quando passaram aqueles reinos, logo uma pedra rolou. Que coisa. Então ele é essa pedra. Posso ouvir Ezequiel dizer, eu vi vindo com tanta velocidade que parecia que as nuvens eram poeiras sob seus pés. Oh, que coisa, que coisa. Posso ouvir o profeta dizer, lutei com ele a noite toda no rio antes de cruzar. Aleluia, aleluia. Você tem lutado com ele antes de cruzar. Você não está sozinha. Você não está sozinho. João, os diferentes o reconheceram. Disse, tudo bem, irmãos. Cingi vossos lombos. A ressurreição está próxima. A ressurreição está próxima. Faltam cerca de 15 minutos para que aquela sepultura se abra ali. Meu sangue justo foi derramado por você, ouviu? Você estava esperando por mim, sob o sangue de bodes.
e touros que não podiam levá-lo à presença do Pai. Mas eu derramei meu sangue para tirá-lo. Agora estamos no caminho de volta para casa. Venham todos. Abraão disse: vamos, Sara. E a tomou pelo braço. Posso ouvir Abraão dizer: meu Senhor, meu Senhor. Foi o que ele disse lá quando Gabriel, Elohim e Miguel apareceram para Abraão. Ele disse: meu Senhor, de novo. Meu Senhor. Ele o conheceu lá na tenda, porque ele não conheceria agora. Ele disse: sim, meu servo, o que você quer? Disse: podemos fazer uma pequena parada em Jerusalém? Que diálogo, né? Que drama! Eu só gostaria de dar uma olhada na cidade velha, em um lugar onde eu e Sara peregrinamos muito. Claro, vou ficar acordado 40 dias e noites com os meus discípulos. Vou dar-lhes mais palestras antes de irem. Tudo certo. Vamos fazer uma pequena parada. Aleluia. E nessa hora o anjo de Deus rolou a pedra. Houve um terremoto em toda a terra. E a Bíblia diz que muitos dos corpos dos santos que dormiam nele se levantaram e saíram da sepultura em corpos imortais, corpos celestiais, com seu próprio corpo glorioso. O quê? Não creram em vão. Não, a sua fé não é em vão. Por ver Caifás de pé, dizendo: que foi todo esse barulho esta manhã? Vocês, sacerdotes? Os padres disseram: nós sabemos. A única coisa, há pessoas aparecendo em todos os lugares ao redor desta cidade aqui. Alguns deles afirmam que são velhos santos que ressuscitaram. Eu gosto desse drama. Aleluia. Você também está gostando. Bem, diz Caifás, não sei. Disse: diga, quem é aquele jovem casal que vem aí? São Sara e Abraão caminhando e dizendo: olha aí, querida, você se lembra daquele velho lugar onde descemos aquela colina ali? Sim, eu me lembro disso. Aleluia. O que? Estamos sendo vigiados, viu? Eles estão nos olhando. Ele simplesmente desapareceu com o tipo de corpo que ele tinha. Entrou direto no prédio através das paredes. Corpo celestial, corpo glorificado. Eles nem sabiam. Seu próprio corpo glorioso. Seu próprio corpo glorioso. Pensou nisso? Eles estavam caminhando aqui na terra e aparecendo para as pessoas. Aleluia. Sim, aí estão seus 40 dias. Aleluia. A Bíblia diz que eles ressuscitaram e entraram nas casas. A Bíblia diz: desculpe, não me desculpe.
Eu não quis dizer isso. Não. Irmão, não há nada formal. Deus é sem forma. Deus é sem forma. Sem forma. Deixe-me te contar algo. Depois de 40 dias, seus pés começaram a se levantar no chão um dia, como Enoque. Ele disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você vai ser chamado de cartomante, viu? Mas vai ser chamado de demônio. Você vai ser chamado de demônio. Você vai ser chamado de tudo que existe, mas você vai expulsar demônios. Amém. Imponha as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão. Eles recuperarão. Põe a mão aí na sua casa, põe a mão sobre sua esposa doente, seu filho, e opera maravilhas aí, a cura divina, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, gente. Aleluia, graça, 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 divina graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida, eu minha alma angustiada. Ele deu-me conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele deu-me o perdão e eu quebrantado. Dei meu coração e com satisfação foi justificado. Dei a minha fraqueza, o meu sócio é saúde. Dei o temperamento e no mesmo momento me deu a virtude. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio virá, pois nos prometeu. Ele requererá o meu talento e também os teus. O que ele propõe é um alto negócio. Vem aqui que eu te digo, ele é um bom amigo e quer ser o seu sócio. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu.
nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu.